Beleza? Vamos para mais uma aulinha. Na aula passada a gente trabalhou a parte da Terra e suas características, etc e tal. Não foi isso? Hoje a gente vai aproveitar agora para ver a questão da evidências, né, de esfericidade da Terra. Uns acreditam que a Terra é esférica, outros acreditam que é plana. Então a gente vai ver esses detalhezinhos aí, tá? Uma aula bem curtinha, bem pequena, para a gente tirar só essas dúvidas, tá certo? Vamos lá, vamos para a próxima. E aí, galera, tudo bem aí, né? Vamos lá, evidências da esfericidade da Terra. E aí, gente? Muitos filósofos, né, os filósofos gregos, etc e tal, eles sempre acreditavam, sempre estudaram e sempre tiveram a evidência de que a Terra era esférica. Já outros estudiosos, né, na concepção deles, a Terra não é esférica, a Terra é plana. Então a gente vai ver algumas discussões sobre isso, tá certo? Para a gente entender melhor por que ela é esférica ou por que não seria esférica, beleza? Veja só. Sabe-se que desde as propostas, né, de Aristóteles, há mais de 2000 anos, é possível determinar que nosso planeta tem a forma arredondada. Por quê? Porque há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles afirmou que a Terra deveria possuir o formato circular. Então, o Aristóteles, né, um dos grandes estudiosos, filósofos, né, ele acreditava, né, suas técnicas, seus estudos, acreditava que a Terra ela tinha um formato de um círculo, tá certo? Formato circular. Os gregos observaram que em diferentes posições na Terra, as constelações no céu mudam, né? Quer dizer, em uma região da Terra, nós temos um tipo de constelação. Já em outra região, a constelação já é diferente. Então, por isso que eles acreditavam que, por não serem iguais, né, a Terra tinha um comportamento circular, tá certo? Por essas características. E que navios aproximando-se da costa mostram primeiro o mastro. Então, algumas evidências, né? Algumas evidências que os gregos, né, o Aristóteles, etc. e tal, estiveram que realmente para dar essa conclusão de que a Terra era esférica. Beleza? Então, algumas conclusões deles aqui, algumas evidências. Né? Algumas provas do formato circular da Terra. A medida do raio da Terra feita por Eratóstenes. Né? Esses caras, Aristóteles, Eratóstenes, são caras bastante estudiosos, tá, gente? Da época. Tá certo? São gregos estudiosos da época. E que trouxeram várias evidências, né, para a ciência, para a matemática, tá certo? Então são caras que vão estar sempre sendo abordados. Então, segundo o Eratóstenes, a Terra ela é circular porque ela provém de quê? Ela provém da observação da incidência da luz do Sol sobre poços feitos em diferentes cidades. Então esse cara chamado de Eratóstenes, ele fez alguns experimentos. Ele observou que a incidência do Sol em algumas cidades, ela é diferente, tá certo? Ele observou alguns poços, né, alguns poços de água em regiões diferentes. E ele observou que a incidência do Sol nessas regiões, ela acontece de forma diferente. E por que ela acontece de forma diferente? Exatamente na cabeça dele, porque a Terra ela era circular. Vamos entender isso melhor. No dia do solstício de verão, um poço em Siena tinha um fundo iluminado pelo Sol, sem a formação de sombras nas bordas. Pessoal, solstício, vou falar aqui, ó, solstício. Solstício quer dizer o seguinte, solstício quer dizer que a incidência do Sol em determinada região ela é maior do que em outra. Tá? Solstício quer dizer o Sol, o dia, né, com um prolongamento maior do que o normal. Isso é solstício, ou seja, em uma região o Sol está incidindo com a profundidade, né, com a intensidade maior. Então isso é solstício, tá certo? Ou seja, a luminosidade é maior em uma região do que em outra, tá certo? Isso chama-se solstício. No mesmo dia, em Alexandria, o Sol iluminava um poço, porém havia a formação de sombra. Então, gente, ele observou o seguinte, o mesmo Sol, o Sol é o mesmo para todos. Só que em uma região, ele apresentava sombra, né? Na região, por exemplo, na região de Siena, o poço era iluminado sem formação de sombras, né? Já em Alexandria, outra região totalmente diferente, né?
o Sol iluminava o poço, um poço lá também, só que com a formação de sombras. Então ele ficou se perguntando, gente, o Sol não é o mesmo? Por que aqui há formação de sombra e aqui não há formação? Então isso tem que ter uma explicação. Então a explicação dele é porque a Terra ficava girando e a Terra tem um formato circular. Então não formava no caso, sombra igualmente nas duas regiões. Né? A gente vai ver na imagem mais na frente por que ele chegou a essa constatação, tá certo? Ó, vejam só, gente, essa imagem aqui, ó. Essa imagem vai nos dizer muito bem o que esses caras pensavam. Ó. Veja só, aqui nós temos aqui a região de Alexandria e a região de Siena, beleza? Região de Alexandria, região de Siena. Aqui é como se a Terra fosse plana. Aqui os raios do Sol, ó, seguindo aqui ó, na Terra plana. Vejam que se a Terra fosse plana, a incidência do Sol é igual nas duas regiões, ó. Não há diferença. O Sol que bota aqui também. E aqui, na concepção dele, a Terra sendo redonda. Ó. A Terra sendo redonda, tá certo? Aqui é só um arco, né? Um arco da Terra aqui, ó. Aqui é a região de Alexandria, aqui é a região de Siena. Veja que o Sol, como é que o Sol está vindo. Ó. O Sol está vindo nessa região aqui, ó. Uma região aqui, ó. O Sol está vindo aqui, ó, de forma paralela. Né? O Sol não vem reto. Né? Ó. O Sol não vem reto como essa primeira imagem. O Sol ele vem com essa inclinação, né? Os raios, ele vem com essa inclinação. Então, devido a ele vir com essa inclinação aqui, ó, certo? Bate de forma inclinada. Aqui, quando ele bate aqui na região de Alexandria, ele provoca essa sombra aqui, ó. Já quando ele bate aqui na região de Siena, não provoca sombra nenhuma. Então, por isso que ele constatou que realmente essa sombra só é projetada por quê? Porque a Terra tem uma forma circular, ó. Uma forma circular. Porque se ela fosse reta, ó, os raios batem de forma igual. Então não há projeção de sombra. Então, devido à Terra ser circular, esses raios, quando eles vão batendo aqui, ó, vai provocar essa sombra aqui. Ó. Então, por isso a constatação de que a Terra é redonda, né? Forma um círculo. Devido a essa formação de sombra. Aqui na região de Alexandria forma sombra. Aqui na região de Siena, não. Então, por essas diferenças de características, ele constatou que essa sombra só é formada porque a Terra tem esse formato circular. Porque se fosse plana, não formaria nada. Ó. Os raios batem sem formar a sombra. Aqui, ó, o raio que bate aqui, ó, e vai projetar uma sombra aqui atrás. Beleza? Então, uma das explicações dele para a Terra ser circular. E não plana. Então, só voltando aqui, ó, algumas provas do formato circular da Terra. Então, primeiro, que a medida do raio da Terra feita a medida do raio da Terra feita por Eratóstenes, né? Ele conseguiu essas observações aqui. Agora a gente vai ver uma segunda evidência, né? Que são as circunnavegações. O que acontecia? Fernando de Magalhães, no século XVI, executou a primeira circunnavegação bem-sucedida. Ao seguir sempre na mesma direção, o navio, após determinado tempo, retornava ao ponto inicial. Então, veja só. Ou seja, você ficava dando voltas em círculo, né? Saía de um ponto, depois chegava em outro. E só para sair de um ponto e chegar em outro, só pode ser o quê? Só pode ser um círculo, né? Ó. Ó. Você sair de um ponto e depois rodar e chegar no mesmo ponto, é uma evidência de que realmente a Terra era circular, ó. Tá certo? Confirmando o formato circular da Terra. Então, por essas evidências, né, de que aparece primeiro o mastro, né, do navio, e que o navio sai de um ponto e depois chega no mesmo ponto, isso são evidências de que realmente a Terra ela é circular. Outra evidência são a questão dos fusos horários. Né? Quando a luz do Sol brilha em determinado lugar, sempre é noite em um ponto oposto. É como se você tivesse aqui a Terra. Você tivesse aqui a Terra e aqui nós temos o Sol. Então o Sol projeta a luz aqui, ó. Certo? Projeta a luz aqui, então aqui é o dia.
Só que aqui não está, nessa região oposta aqui, ó, que é o outro lado, não está recebendo luz nenhuma. Então aqui, como não está recebendo luz nenhuma aqui nesse instante aqui será noite. Certo? Será noite. Então nesse ponto aqui, ponto A, nós temos aqui dia. E nesse ponto B aqui, ó, nós temos aqui noite. Tá certo? Quando a Terra aqui girar, quando a Terra girar, que aqui, ela girar, fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Ela girar e o ponto B passar tá aqui, ó. O ponto B passar para cá. E o ponto A passar para cá. Aí nós teremos aqui. Agora o ponto B agora é que vai estar recebendo a luz do Sol, né? Vai estar recebendo a luz do Sol. Aí aqui o ponto B agora estará no dia. E o ponto A, que aqui estava no dia, agora passou a ficar agora na noite. Beleza? Então, questão dos fuso horário. Isso acontece somente porque a Terra possui formato arredondado. Exatamente. Outra evidência de que a Terra ser redonda, né? Outra característica, outra evidência, os lançamentos de balões de hélio. Né? Ao lançar uma câmara acoplada a um balão de hélio até a posição mais alta possível, as imagens mostraram uma Terra arredondada. Né? Quer dizer, outra evidência de que a Terra era circular. Né? E explorações e evidências espaciais. Né? Outra evidência, né? Que as órbitas dos satélites, a Estação Espacial Internacional, o lançamento de astronautas desde Yuri Gagarin, primeira pessoa ao sair do planeta, e as imagens captadas por satélite são excelentes evidências do formato circular do planeta. Tá certo? Então aí, galera, nós vimos aí cinco evidências de que realmente a Terra ela é circular. Tá certo? Beleza? Vamos para frente. E aqui nós vamos ver agora algumas evidências, né, dos terraplanistas. São aqueles caras que acreditam que a Terra não é esfera, né, não é circular, e sim plana. Né? O que esses caras pensam? Esses caras pensam que, de acordo com essa corrente de pensamento, o planeta possui forma achatada e é coberto pelo firmamento em formato de domo, ou seja, de cúpula. Né? São um pensamento desses caras, né? De acordo com essa corrente de pensamento, o planeta possui forma achatada e é coberto por filamento em forma de domo. Veja só. O Sol e a Lua possuiriam tamanhos muito menores que o real e fariam movimentos dentro do espaço do firmamento. A Antártida estaria nas bordas deste disco. A NASA, a Agência Espacial Estadunidense, seria a principal responsável por manter faça da Terra redonda. Então, segundo esses caras, né, os terraplanistas, a NASA, que é essa agência espacial, né, ela é a principal precursora de que a Terra é redonda. Por quê? Por questões políticas e questões econômicas, né? Segundo a concepção desses caras, né? Justificativo para isso seria o poder financeiro e hegemônico, né? Da NASA manter essa teoria de que a Terra é redonda. Uma das formas de evidenciar que o planeta possui formato plano é utilizar câmeras com altíssimas capacidades de aproximação e mostrar que o horizonte sempre será aproximado em linha reta. Veja só, a concepção desses caras, né, os terraplanistas, acreditarem que a Terra é plana, é que se você colocar uma câmera, você vai ver sempre o horizonte em forma de linha, né? Forma de linha, ou seja, que a Terra é plana. Quer dizer, isso na cabeça deles, né? Desses terraplanistas, né? Rios muito longos, como o Nilo, correm por longas extensões sem sofrer redução de seus níveis de água. Ou seja, outra evidência que eles acreditam que a Terra é plana é porque os rios, né, como o rio Nilo, nunca se perde a quantidade de água. A quantidade de água em qualquer porção do rio é sempre a mesma. Porque se a Terra fosse redonda, na concepção deles, né, como se a Terra fosse redonda, em alguma região do rio, a água teria uma densidade menor. Ou a água do rio, ela escoaria para outra região, a água do rio, ela seria totalmente diferente. Como a água é uniforme, o rio é todo uniforme, né, não muda em nada, então eles acreditam que é plano. Porque se fosse redondo, uma parte desse rio, né, estaria diferente. Né? Isso na concepção dos terraplanistas, certo?
Então tá aí, ó, a Terra no seu formato redondo, e aqui no seu formato plano, né? Como se fosse plana. Eles acreditariam que seriam dessa forma o planeta Terra. Mas a gente sabe, gente, que todas as evidências que a gente viu, que realmente a Terra tem um formato mais próximo a esse aqui, né? O formato redondo. Vamos ver aqui uma questãozinha aqui, só para a gente encerrar. Primeiro, coloque V ou F nas sentenças abaixo. As constelações vistas no hemisfério norte são as mesmas daqueles que são vistas no hemisfério sul? Não, né, gente? O que vocês acham? As estrelas são as mesmas, tanto na região norte como na região sul, são as mesmas que são vistas? Não. A gente viu que, como a projeção de sombras é diferente, né? A gente viu que uma região projeta sombra e na outra não projeta, a mesma coisa também acontece também com as constelações, né? Certo? Então, as constelações vistas no hemisfério norte são as mesmas daqueles que são vistos no hemisfério sul? Não, não são as mesmas, tá, gente? Isso é falso. O Sol nasce para cada região do planeta em um momento diferente? Sim, é verdade. Quando o Sol nasce numa região, por exemplo, quando o Sol nasce na região no hemisfério sul, o hemisfério norte, né, será à noite. Então, o Sol nasce para cada região em um momento diferente? Sim, isso aqui é verdadeiro. O formato da sombra do eclipse lunar tem um formato circular? Sim, isso aqui também é verdadeiro, tá certo? A projeção de sombra que a gente viu. A sombra que o Sol faz em objetos numa mesma hora do dia é idêntica em todos os locais do mundo? Não, né? Isso aqui é falso. A gente viu que lá na região de Siena não projetava-se sombra, né? E na região de Alexandria projetava-se sombra, né? Então, de acordo com as evidências até agora, podemos concluir que, marca a alternativa correta, podemos concluir que a Terra ela é plana ou ela é esférica? Que a Terra é esférica, né, gente? Então, marca aqui os planos 2. Certo? Bem, gente, então foi uma aulinha curta, essa aula de evidências, né, de esfericidade da Terra, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, tá certo? E vejam com muito detalhe, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e até a próxima, tá certo, galera?